Olá, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior. Estamos em mais uma aula, Escola Talmidim, Pentateuco, Deuteronômio. Vamos à nossa segunda aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, paz seja com todos. Que Deus abençoe você poderosamente. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você está aqui participando conosco, tá bom? Bom, antes da gente orar, eu quero fazer aqui algumas recomendações para que você possa nos ajudar, tá certo? Vamos lá. 4 passos. Primeira coisa são os 4 passos. E que 4 passos são esses, pastor? Se inscreva no canal, é o primeiro. Um beijo. 976 inscritos. Falta pouquinho, faltam 24 para a gente chegar a 1K. Nos ajude, tá bom? Se inscreva aí. Ative o sininho, mesmo que você já é inscrito, já dê logo o seu like e faça apertando lá o sininho para você receber as notificações. Terceiro passo, dê o seu like. E quarto passo, comente, fale, divulgue, né? Pergunte, faça os comentários aqui porque você nos ajuda e muito. Tá ok? Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje e nós estamos falando sobre Deuteronômio. Pastor, eu perdi, e aí o que eu faço? Não se preocupe, você vai vir aqui no canal, tá certo? Na parte de playlist, você vai clicar na playlist Pentateuco e aí você vai poder assistir todas as aulas. Eu acho que são 9 ou 10 aulas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio, tá bom? Agora vamos partir para os livros históricos de Josué até a Rainha Esther, Neemias, Esdras, tá certo? Vamos estar falando sobre os livros históricos, em nome de Jesus. Quero lembrar também que aqui não é um livro, não é um comentário exegético e expositivo, não. É uma pincelada, tá certo? E depois, quando a gente voltar para falar sobre cada livro da Bíblia, nós vamos estar comentando aqui. A ideia nossa é fazer um panorama bíblico, já falamos, temos aula de panorama bíblico também, tá certo? E estamos abordando livro por livro. Estamos em Gênesis, estamos em Mateus e estamos terminando Apocalipse. Tá jóia, então? Muito bem, meus amigos, eu queria falar com vocês sobre a questão, aqui voltando, por favor, aqui disparou aqui, muito bem, olha aí, ó, Pentateuco, aula, estamos falando sobre Pentateuco, estamos falando sobre Deuteronômio. E aí, Deuteronômio, olha só que coisa bacana. Deuteronômio, a segunda lei, Devarim, né? E aí você pode participar, se você escanear aí nesse QR Code aí, você já vai entrar direto no canal, tá? Você já participa, já entra logo no canal, tá bom? Vamos lá. Então vamos à primeira página aqui do nosso slide, que está aí na sua tela. Contribuições singulares de Deuteronômio. Contribuições singulares de Deuteronômio. Embora o Devarim, ou Deuteronômio, suplemente todos os 4 livros anteriores, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, ele elabora especialmente a lei sinaíta, perdão, aqui eu coloquei sanaíta, é sinaíta, de Êxodo 20 ao 23, ok? Então as contribuições singulares de Deuteronômio é que vai especialmente elaborar a lei sinaíta de Êxodo 20 e 23. E por que uma segunda lei? Por algumas razões, tá certo? E eu aqui fiz uma lista dessas razões. Primeira da lista é que no capítulo 5, do verso 7 ao 21, repete o decálogo de Êxodo, capítulo de número 20. Ok? Segundo, letra B, porque enfatiza
o amor. Mas ainda em cima desse primeiro aqui, eu quero comentar algo com vocês o seguinte, essa repetição do decálogo, irmãos, quase textualmente, né, apenas dando uma razão diferente para a guarda do sábado e o livramento da servidão. Então, a questão da guarda do sábado e também o livramento da servidão aqui é o que vai ter uma diferença do decálogo de Êxodo, tá? Bom, letra B enfatiza o amor. E que o amor? O amor de Deus por Israel, vai falar 5 vezes. A necessidade de um homem amar a Deus, vai falar isso 12 vezes, tá? E a necessidade de amar o estrangeiro, vai falar 1 vez. Amar é visto como um 10º mandamento, ou a motivação latente de todos os mandamentos. Então, o amor é a base de tudo. O amor é a base, né, do livro de Deuteronômio e de toda a Bíblia, claro, porque Deus amou o homem e o homem precisa também amar a Deus. Terceiro, letra C, este livro realça o benefício pessoal de guardar os mandamentos de Deus. O que isso vem a ser? Lembra da expressão para que te vá bem? Está lá no capítulo 4, verso 40, no capítulo 5, verso 16. Os mandamentos, na sua grande maioria, são dados com fundamento lógico, tá? Como se estivessem apelando para o senso de retidão. Quando reafirma a pena de morte para crimes capitais, acrescenta o motivo: assim eliminarás o mal do meio de ti, frisando o efeito desaconselhável dessas práticas. Então, antes, deixar isso bem claro aqui, antes de ter a pena de morte, é necessário que o livro ele realce o benefício de guardar os mandamentos de Deus. Então, cai quem quer, ok? Letra D é mais veemente e exortativo que o livro de Êxodo. Aí você vê as referências aí que eu coloquei para vocês, né? Perdão, coloquei na letra C. Aqui não vai ter nenhuma referência, mas vai ter um comentário interessante que eu coloquei aqui. Funciona mais como um sermão de pregador do que uma intimação de um policial. Moisés se dirige aqui mais especialmente à consciência e ao coração do que apenas ao intelecto, ok? Então aqui é a palavra pregada, né? Letra E enfatiza a relação inevitável entre obediência e bênção. Letra E enfatiza mais, no caso, a obediência do que a própria bênção. Bem como entre as desobediências e a maldição, irmãos, o que não é mencionado em Êxodo. Então vai enfatizar mais sobre isso. Letra F expressa uma forte preocupação pelos necessitados. Isso aqui é o foco, né? Ligeiramente em Êxodo inclui uma seção especial sobre os direitos humanos, está lá no capítulo 23 até o 25. Isso é muito forte no livro de Deuteronômio quando a gente estiver estudando, tá bom? Vai ser muito importante. Vamos continuar aqui. Letra G tem muito o que dizer sobre a vida familiar, o casamento, o divórcio, novas núpcias e os direitos da mulher em geral. Então é um livro completo que vai falar sobre direitos, até direitos civis, direitos sobre a família, muito bacana. Letra de número H acentua a responsabilidade de vários líderes, ok? Então tá aí na sua tela várias contribuições singulares de Deuteronômio, né? Muito importante isso aqui no nosso conhecimento, né, do livro. É muito importante você estar lendo todos os livros da Bíblia. É muito importante você estar inteirado de todos os livros da Bíblia, ok? Vamos para a nossa segunda página. Olha aqui, ó. Este livro vai acentuar uma advertência sobre a prosperidade, isso é importante, tá?
e enfatiza que Deus escolhe a Israel em amor e a necessidade de Israel escolher a Deus em amor. Então olha só o que eu fiz aqui para vocês, todo do capítulo 1 até o capítulo 34, os títulos, os temas principais. Então para você ficar fácil, para você já saber aí na sua Bíblia. Por exemplo, o capítulo 1, a história de Israel é repetida. O capítulo de número 10, exortação à obediência. Capítulo 11, a bênção e a maldição. Capítulo de número 19, os falsos testemunhos, né? O capítulo de número 23, a pureza moral e cerimonial, falando sobre a questão do casamento. 24, falando sobre as leis a respeito do divórcio. A oferta de primícias no capítulo 26. Capítulo 28, as promessas e as ameaças, né? As bênçãos e as maldições. O incentivo a Josué no capítulo 31, a morte de Moisés, né? No capítulo 34. Agora eu chamo a sua atenção para o capítulo de número 6, uma obrigação para Israel. Tá? Uma obrigação para Israel. Então preste muita atenção aí no capítulo 6, se você puder pelo menos ler o capítulo 6 hoje, depois que acabar aqui a nossa escola. Quando acabar a nossa escola, Talmidim, você já vai correr para ler o capítulo de número 6, que vai ser muito bom para você. Inclusive, você vai relembrar de palavras que Jesus falou, tá bom? Vai ser muito bacana, em nome de Jesus. O capítulo 14 aqui, ó, falando sobre os dízimos para manutenção. Então aqui você vai printar esta tela, a ideia que eu dou é você printar esta tela, onde você vai poder falar um pouquinho, estudar passo a passo do livro de Deuteronômio. É muito bacana, é muito legal você estar aprendendo, né, mais sobre a Bíblia, tá bom? Vai dando o seu like aí, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando a nossa aula de hoje. E o próximo, vamos começar pelo livro de Josué, que são os livros históricos, tá bom? Vai ser muito bacana, em nome de Jesus. Livros históricos é a próxima série aqui, lendo a Bíblia toda em um ano, em nome de Jesus. Vamos continuar? Vamos continuar então a nossa aula. Olha aqui, ó. Agora nós vamos para a nosso próximo slide. Eu quero falar sobre o Shema de Israel, ou a profissão de fé, que está no capítulo 6, como eu falei para vocês. Shema significa ouve. Ouve, ó Israel, tá? Shema, ó Israel. Shema significa ouvir, né? Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Você já sabe disso, tá? Capítulo 6, do versos 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Seguido da ordem de amar a Deus e ensinar a sua palavra, é a doutrina central da teologia hebraica. Apesar de a ênfase ser geralmente central, colocada na unidade de Deus, Jesus acentuou a ordem de amar a Deus, Mateus 22, 37, e ao próximo, a palavra hebraica echad. Entretanto, significa uma unidade com possíveis divisões. Em vez de uma singularidade absoluta, como a palavra yakad, né, no caso, que expressaria lá em Gênesis 2:24, homem e mulher tornam-se uma só carne, echad. A palavra echad insiste na unicidade ou a unidade de Deus, mas admite uma revelação posterior das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo Deus único. Ok, gente? Deus é único, tá bom? Shema Israel, essa profissão de fé, Shema, tem sido a marca autêntica da religião de Israel através da história, embora tenha deturpado a importância de um echad, ou seja, de um único Deus. Ok? Muito bem, então, Shema Israel, capítulo 6, é importante você ler, leia por favor o capítulo 6, vai ser importante para você, para edificar muito a sua fé, tá? Vamos falar para o próximo slide, então. Próximo slide, livro teológico
principal do Antigo Testamento. Você sabia disso? Você sabia que o Deuteronômio, é o livro principal do Antigo Testamento? Incrível, né? Mas esse livro é muito importante, é o livro realmente assim que o pessoal de Israel, da Torá, da Tanakh, eles se apoiam bastante, ok? Então vamos lá, é o livro teológico principal do Antigo Testamento. E por que isso? Os elementos intrigantes da teologia do Antigo Testamento são encontrados, na sua maioria, em Deuteronômio. Você sabia que contém 259 referências aos 4 livros anteriores de Moisés e apresenta uma linda combinação de amor, santidade e justiça de Deus? Adverte a Israel quanto ao passado, presente e até o futuro e alude às 4 alianças do Antigo Testamento feitas com esta nação. Bom, este livro, irmãos, trata de um maior número de questões de relacionamento humano de qualquer outro livro da Bíblia. Esse livro aqui é um livro importantíssimo porque vai tratar do relacionamento humano, principalmente. Questões sobre justiça social. Então é muito importante você ler o livro de Deuteronômio, o Devarim, né? Você que está começando agora o Evangelho, leia o livro, está começando agora a sua caminhada. Foque muito nesse livro de Deuteronômio. Vamos continuar com o nosso próximo slide. Então esse slide aqui, ó, muito importante, livro teológico principal do Antigo Testamento. Terceiro slide na tela, o livro do Antigo Testamento mais citado. Você sabia disso? O Deuteronômio, Devarim, segundo a lei que a gente fala, é citado 356 vezes por posteriores escritores do Antigo Testamento e 190 do Novo Testamento. Foi um dos livros favoritos de Jesus, pois ele citou mais do que outro e qualquer. Até mesmo para refutar o diabo, por exemplo, Jesus enfrentou cada desafio com uma citação de Deuteronômio, ok? Então leia lá o Deuteronômio, depois você vai ver a tentação de Jesus em Mateus capítulo de número 4. Né? Leia que você vai ver, você vai comparar que ele citou o Deuteronômio para poder combater o diabo, tá bom? Importantíssimo, hein, gente? Importantíssimo. Vamos continuar aqui na nossa aula. Vamos lá. 4 leis espirituais de Israel. Então, vamos lá. 4 leis espirituais de Israel. E eu quero estar com você, ajudando você nessa caminhada. Primeira lei, temor e reverência ao Senhor teu Deus. Tá vendo aí? Temor e reverência ao Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 10, capítulo 10, versos 12 e 13. Tá certo? Temor e reverência ao Senhor teu Deus. Segundo, andar em todos os seus caminhos e amá-lo. Coisa linda, hein? Terceiro, servir o Adonai com todo o coração e toda a tua alma. Quarto, guardar os mandamentos do Adonai. Então, gente, o que significa Adonai, gente? Significa Senhor na língua hebraica, tá bom? Temor e reverência ao Senhor teu Deus. Depois eu vou falar aqui um pouquinho sobre Adonai e Baal. São as mesmas. Baal é quando você está falando para oi Senhor, tudo bem? Baal, né? Oi Senhor, oi uma pessoa mais velha, tal. Adonai é quando você está se referindo a Deus. Servir ao Adonai com todo o coração e toda a tua alma e guardar os mandamentos do Adonai. Que coisa linda. Essas são as 4 leis espirituais de Israel. Temor e reverência, andar nos seus caminhos, servir ao Adonai e guardar os mandamentos do Adonai. Estes são as 4 leis espirituais importantíssimas que fazem as pessoas, faz você, né, ter uma nova vida, uma concepção diferente. Ok, gente?
Importantíssimo isso. Vamos continuar a nossa aula, mas antes se inscreva no canal, mande para várias pessoas em nome de Jesus. Faça seus comentários aqui. Você já leu o livro de Deuteronômio? Você já estudou? Você já leu o livro? Quantas vezes você já leu? É importante, tá bom? Em nome de... Tá gostando da aula? Que bom! Se tá gostando, dê o seu like e vamos lá, vamos participar, vamos continuar aqui em nome de Jesus. Próximo slide, responsabilidade dos líderes públicos, está no capítulo 16 e no capítulo 17. Aqui da minha Bíblia fala o seguinte, e é importante a gente falar isso aqui, eu quero tratar isso aqui muito, isso aqui é importante quando a gente for falar sobre Deuteronômio. Nestes 2 capítulos, por exemplo, se trata das 3 classes de líderes, juízes, sacerdotes e reis. As suas principais responsabilidades eram aplicar justiça sem parcialidade. 2 salvaguardas eram exigidas para garantir o julgamento imparcial. Primeiro, o que era? Abster-se de receber suborno de qualquer espécie e procurar constantemente, esse é o segundo, o conselho na palavra de Deus. Então, evitar o suborno e sempre o conselho ser da palavra de Deus. Responsabilidade dos líderes públicos. Então, os líderes públicos, né? Quem eram os líderes públicos? Quem eram os líderes públicos? Os juízes sacerdotes e os reis. Eram os oficiais, né? E eles tinham como premissa evitar o suborno, coisa que acontece muito hoje, né? E, acima de tudo, buscar o entendimento aonde? Buscar o entendimento aonde? Na palavra de Deus, ok? Isso era a premissa, né? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui na nossa aula. Mais um slide. A lex talionis de Israel ou pena de talião. Deixa eu falar para vocês sobre lex talionis. Lex é uma palavra, são 2 palavras no latim. Lex, lei, talionis é talião, lei de talião, que vem do Código de Hammurabi, tá? Código de Hammurabi é o código mais antigo do mundo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho esse livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, o Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi, por exemplo. Esse livro aqui, que é um clássico da editora Contexto. Textos e Documentos, Jaime Pinsky, esse livro aqui, tá certo? Editora Contexto, para quem gosta de história. E o Código de Hammurabi, por exemplo, vai falar muito sobre essa questão. Código de Hammurabi, qual foi o Código de Hammurabi? É o Código Civil Penal, né, mais antigo do mundo, né? Feito por a lei de Talião, tá certo, gente? Então, Código de Hammurabi, tá bom? E aí vamos voltar aqui no nosso slide. A lei de Talião, a lex talionis, que é chamado lei do retorno, lei da retribuição, tá bom? Isso é muito importante, tá? Já expressa, tá? 19, 20 aí ao 21. E já expressa em Êxodo 21, Levítico 24, e aqui é repetida declaradamente ser dissuasão fundamental para o crime em Israel. É o princípio básico do sistema de justiça exposto em Deuteronômio. Foi designado como princípio humanitário de justiça igual para todos. É fantástico, irmãos. Não como legalista, castigo celestial para o infrator. Seu objetivo era restringir um castigo ao limite da ofensa e jamais deveria ser infligido com malevolência ou vingança. Ouvem bem isso. A referência que Jesus faz a essa lei em Mateus 5,38 tinha por finalidade corrigir o seu mau uso de cobrar o último ceitil em disputas pessoais. Era um princípio judicial dos tribunais e não certamente um princípio pessoal de desforra. E o que está escrito em Mateus 5,38? Vamos entender? Mateus 5,38. Eu quero ler aqui com vocês. Vou entrar aqui na minha... Já está aqui já. Deixa eu só pegar aqui, por gentileza. Que eu vou pegar aqui no meu celular. 5,38. Já peguei aqui. E eu quero ler com vocês, ó. Que está escrito em Mateus 5,38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa aqui é uma lei de talião.
a lex talionis. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe e também dê a outra, né? Então aqui ele está falando que não é uma questão da desforra, da briga, porque acontecia. O cara bateu na sua cara, da lei de talião, você poderia dar um soco na cara do cara também, né? Na cara do cara, na face do outro, né? Do seu algoz, né? E aí você estava quite com a situação. Jesus, ele muda isso, ele ressignifica isso, mas que ele muda, porque isso também não vem de um princípio divino, isso vem de uma lei humana. O Código Talião, o Código de Hammurabi, uma lei humana, entendeu? Importantíssimo. Esse livro é fantástico, irmãos. É o livro do Velho Testamento que eu mais, junto com Daniel, é o livro que eu mais amo. É o livro de Deuteronômio. Eu fico muito confortável em falar, porque aqui você descobre muitas coisas, tá ok? Continuar nossa aula então, lei de talião, beleza. Aqui, ó, guerra e derramamento de sangue inocente, 20 e 21, guerra e derramamento de sangue inocente. Israel foi designado o algoz de Deus contra a corrupta sociedade de Canaã. Então Israel entrou em Canaã para mudar a situação. Todavia não devia agir como os gentios. Os israelitas receberam instruções especiais para que não se tornassem eles mesmos uma sociedade violenta. Para executar essa missão de maneira adequada, 2 princípios básicos foram enunciados nesses 2 capítulos. Quais são? Vamos lá. Por ordem de Deus, tinham de matar o perverso com uma responsabilidade solene e não como opção. Ok, gente? Muito cuidado tinha de ser tomado para que dentro da sociedade israelita nenhuma pessoa inocente fosse morta. Deus responsabilizaria uma cidade inteira pelo derramamento de sangue inocente. Então deviam evitar qualquer violência. Então essa história que fala que Deus mandou matar, porque Deus mandou matar, porque mandou matar todo mundo, que não sei o quê. Gente, é porque as pessoas não leem a Bíblia. Elas ouvem as histórias. Elas não leem a Bíblia corretamente. Elas não olham no olhar bíblico, o olhar de Jesus. Elas só olham com o olhar da sua denominação, da sua facção religiosa. Então tome muito cuidado. Deus não mandou ficar assassinando as pessoas. Tá joia? Tá ok então? Ok? Depois nós vamos tratar muito sobre esse assunto também. Guerra e derramamento de sangue. Importante. Mais um slide aí na sua tela. Aliança palestínica com Israel. Aliança palestínica com Israel. 28 e 30. Bom, Israel seria a hóspede de Deus na Palestina e foram prometidas bênçãos e maldições limitadas na base da obediência. Se a nação desobedecesse, seria punida e finalmente espalhada, como aconteceu em várias coisas, né? Ali os israelitas não achariam descanso, teriam um coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Está lá no capítulo 28, verso 65. E depois da dispersão dos últimos dias, o Senhor os restauraria e os ajuntaria de novo na terra. Capítulo 30, versos 1 ao 5. Quando tornasse ao Senhor e dessem ouvidos à sua voz, a aliança pode ser resumida em 3 pontos. Primeiro ponto. A terra de Canaã pertencia ao Senhor, que prometera como posse eterna aos filhos de Abraão. A ocupação, entretanto, dependia da obediência e aliança do Senhor. E em terceiro, finalmente, o Senhor restauraria e ajuntaria as nações novamente quando retornasse ao Senhor e eles obedecessem. Então você vai observar então que várias vezes Israel foi espalhados na terra. Por que isso? Devido à sua infelicidade de desobediência, tá bom? Vamos continuar aqui, estamos terminando a nossa aula de hoje, muito bacana. O grande perigo da idolatria. É quase incessante a admoestação de Moisés quanto à idolatria. Mais de 30 referências, tá? Aí em Deuteronômio. E o povo viera de uma terra de muita idolatria, lembrando que vieram do Egito. Retornar à idolatria diversas vezes no deserto, lembrando sempre dos problemas do Egito.
e estavam prestes a invadir uma terra cujas pessoas eram idólatras, adoravam seus grandes números de ídolos. A terra de Canaã era muito rica, mas perversa e corrupta na sua idolatria. A tendência do povo seria adotar aquela idolatria, uma vez que as práticas idólatras pareciam enriquecer os cananeus. Os israelitas estavam prestes a enfrentar uma batalha espiritual, além de uma batalha militar. Moisés trata aqui dos vários ardis pelos quais o diabo poderia levá-los à idolatria. Bom, vamos terminar a nossa aula de hoje falando sobre a profecia messiânica de Deuteronômio. Um profeta semelhante a Moisés, capítulo 18 e 19. A vinda de Cristo como profeta é mencionada pela primeira vez nessa passagem de Deuteronômio. A missão de um profeta era transmitir as palavras de Deus ao povo. Moisés foi um profeta poderoso em obras e palavras, em milagres e palavras da lei. Suas obras demonstraram que ele proferia as verdadeiras palavras de Deus, como Elias e fez depois dele. Do mesmo modo, os grandes milagres de Jesus demonstraram sua messianidade e a verdade das suas palavras. Embora os milagres de Moisés, em sua maioria, tenham sido obras de julgamento, os de Jesus foram obras de misericórdia. E ao proferir essa profecia messiânica, Moisés salientou a absoluta exatidão e a convicção profética das palavras que Jesus iria proferir. Ok? Então lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, ele vai falar a respeito desse grande profeta, a profecia que que seria se cumprir. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eu lhes darei tudo o que eu lhe ordenar. De modo que aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso isso pedirei contas. Então, aí está a grande profecia, a grande momento cristocêntrico de Deuteronômio. Importantíssimo, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, gente, para a gente poder recapitular a nossa aula, nós falamos hoje sobre todo o livro de Deuteronômio, abordamos, tá certo? Na primeira aula nós falamos sobre a autoria, o contexto geográfico, quanto tempo foi escrito. E Deuteronômio tem uma particularidade, o capítulo derradeiro, provavelmente foi Josué que escreveu, porque Moisés morreu no Monte Nebo, tá certo? E ali ele foi enterrado por Deus, ele viu a terra prometida e ali ele foi enterrado, um local que está, é um segredo, só vamos saber na eternidade, em nome de Jesus. Mas quando a gente for abordar o livro de Deuteronômio, vamos falar um pouquinho sobre isso também, em nome de Jesus. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por mais uma aula junto comigo. Obrigado por você estar dando o seu like. Obrigado por você estar participando comigo, em nome de Jesus. Valeu, valeu mesmo. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estamos encerrando então a sessão Pentateuco. Agora vamos começar o livro Históricos. Vamos estudar Josué, Juízes e vamos embora em nome de Jesus. E eu agradeço a sua participação, agradeço você estar comigo em nome de Jesus, tá bom? Tá joia? Em nome de Jesus. Eu indico a você para que você possa comprar livros, em nome de Jesus. Esse aqui é a indicação de hoje, o mais completo guia sobre judaísmo, falando sobre a Torá, tá bom? Falando sobre essa questão aí, é muito importante você estar estudando a palavra do Senhor. Também indico você, através da Bíblia, livro por livro, Meyer Pearman, esse clássico aqui da Editora Vida, esse livro você vai poder, vai colaborar com você nessa questão do panorama, para você saber sobre toda a história da Bíblia, muito bacana aqui, Deuteronômio aqui, ó, falando sobre o Deuteronômio, em nome de Jesus, muito bacana esse livro, tá bom? Você vai gostar bastante. Compre, adquira, faça o seu deverzinho de casa, compre uma Bíblia de estudo em nome de Jesus. Tá bom? Tá joia? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like,
compartilhe. Vamos fazer da plataforma do YouTube algo bem mais produtivo, tá bom? Nosso canal está crescendo a cada dia. Eu fico muito grato, fico muito feliz. Muito obrigado por vocês nos ajudarem. Você quer nos ajudar financeiramente? Está aqui o nosso Pix, o nosso PicPay está aí na sua tela aí, ó. Aqui, ó, aqui é o PicPay, tá bom? E aqui é o Pix, mais um pouquinho para frente. Isso aí, ó. É isso aí. Esse é o número do telefone, é o Pix, a chave do Pix e também do PicPay. Você vai nos ajudar financeiramente, com qualquer valor, qualquer quantia, porque você ajuda a manter a estrutura que a gente criou para que nós possamos estar levando sempre a palavra de Deus. Não importa, a gente está na igreja, a gente está em casa, a gente está viajando, a gente sempre está com uma estrutura montada, uma bela estrutura montada, e aí a gente pode, né, estar pregando o evangelho sem interrupções, pregando o evangelho. Muito obrigado por você nos ajudar financeiramente, inclusive, tá bom? Então, ajude aí, muito obrigado, um beijo. 976 inscritos, poxa, feliz demais, que Deus abençoe. Mais uma aula, mais um capítulo terminado da nossa história. Vamos agora começar a história de Israel, livros históricos, e a gente vai passeando pela Bíblia inteira. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã. Derrama o teu poder e a tua graça. Eu oro, abençoo a vida de todos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe. Bom, eu termino dizendo: não vá a uma igreja mais próximo da sua casa, vá a uma igreja mais próximo da sua Bíblia. Que Deus te abençoe. Eu te amo, Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.